Olá, amigo internauta, aqui do canal Dr. Heleno Paes. Hoje, mais um programa Dr. Heleno Responde, onde eu respondo os comentários dos vídeos aqui do YouTube e as caixinhas de perguntas lá do Instagram. Faço uma seleção das melhores da semana e aqui a gente debate um pouquinho cada assunto. E hoje não será diferente, hoje dia 25 de junho, continuando a nossa jornada semanal aos domingos. Quem gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu gostei, aquele likezinho que ajuda o canal a crescer mais e melhor. E quem não é inscrito, lembre-se de se inscrever para ser avisado que há um vídeo novo no canal. Sem mais demoras, a primeira pergunta do programa de hoje é do vídeo do Viagra comparado ao Cialis. Então aqui o internauta coloca que toma tadalafila 5 mg, mais arginina 5 mg, sildenafila 4 mg, maca peruana, e ele dessa fórmula ele ainda toma 2 comprimidos 2 vezes ao dia. E ele coloca também que a testosterona, antes de tomar Hormos 250 mg, estava em 326 nanogramas por decilitro. E mesmo assim eu não estou obtendo resultado na minha ereção. Doutor, me ajude! Vamos lá, então vamos ajudar esse colega aí que está sofrendo de disfunção erétil, né? Puxa, ele já está alguns passos assim adiantado aí em tratamentos, né? Eu imagino que deva estar fazendo o tratamento acompanhado de algum médico. Não é possível que ele conseguiu tudo isso só da cabeça dele, mas bom, vamos lá. Se teu médico não está te ajudando, eu vou tentar dar um parecer. Claro que meu parecer acaba sendo muito superficial, porque eu não sei detalhes da tua história sexual, detalhes da sua saúde de uma forma geral, dos fatores que influenciam negativamente a sua ereção. Então, dessa forma, nós vamos analisar somente as informações que você colocou aqui na sua mensagem, ok? Bom, a primeira coisa que dá para a gente concluir é o seguinte, né? Ele está tomando já inibidores da 5-fosfodiesterase, né? Em altas doses. Ele está tomando aqui, pelos meus cálculos, tadalafila vai dar 2 comprimidos, 10 mg. Ele toma 20 mg de tadalafila diária, somado a sildenafila 16 mg diária. Aí sim é uma dose pequena, próximo à dose terapêutica da sildenafila, mais algumas outras coisas aí, aminoácidos e fitoterápicos, né? E é isso, não acho que seja tão relevante. Então, puxa, doses altas diárias de um remédio para ereção, e ele ainda assim não tem ereção, um mau sinal, né? Claro que, né, ele não deu detalhes da ereção, né? Então a gente não sabe se na verdade ele tem ereção algumas vezes, outras não. Nós não sabemos se ele começa o sexo com uma boa ereção e vai perdendo no decorrer do sexo. Nós também não sabemos se o problema acontece somente em algumas situações. Por exemplo, quando ele está com a parceira, ele vai mal, mas às vezes sozinho numa masturbação ele vai bem. Que isso é muito relevante para saber sobre a sua ereção, se o remédio realmente tem uma ação ou não no pênis dele, né? Mas enfim, doses altas com má ereção, vamos levar por aí, mau sinal. É um sinal que talvez o seu problema sexual de ereção ele já esteja num grau um pouquinho mais avançado da doença, né? Tá? Legal. Vamos para a próxima parte da pergunta, que ele fala aqui de testosterona. Falou que a testosterona, no caso dele, ele, pelo número, eu deduzo que seja a total, estava em 326 nanogramas por decilitro, que é uma dosagem considerada normal. Se você for lá na referência, tu vai ver que
na maioria das referências, acima de 270 é considerado normal. E é claro, né, a testosterona, nós temos que avaliar, na verdade, a fração livre da testosterona, que é a fração biologicamente ativa, para a gente chegar a uma conclusão se os níveis estão adequados ou não, e claro, pautado nos sintomas. Bom, mas assim, 326 não é um nível que chama a atenção, e aí o fato de ainda assim ele suplementar aí com uma dose de hormos, para quem não conhece o hormos, ele é uma testosterona de utilização injetável e que é usada de forma trimestral, né? E 250 miligramas acaba sendo uma dose pequena, né? Porque você usa 250 miligramas por ml, 4 ml que vai dar 1 grama. Se eu não me engano, eu vou checar eu não posso estar errando a dose de cabeça, mas enfim, ele está suplementando testosterona com uma dosagem sérica normal, dosagem no sangue normal, e também não deu resultado, quer dizer, provavelmente a disfunção erétil dele não é de causa hormonal, tá? Lembrando que está sendo uma avaliação superficial. Dessa forma, então, nós temos 2 caminhos possíveis, né? Claro, primeiro, entender melhor como é que está a relação sexual e quais são os momentos críticos dessa má ereção. Se for sempre, em todos os cenários, aí nós temos que pensar em problemas vasculares no pênis, problemas mais sérios, e fazer um exame que vai deixar as coisas mais claras, né? Que é o Doppler peniano sobre ereção fármaco induzida. Mostrando que é um problema arterial, provavelmente ele vai ser um candidato para terapia intracavernosa, remédios injetáveis, né? Que a gente injeta no pênis e a pessoa vai ter uma ereção. Tá? Se for um problema de veno-oclusivo, quer dizer, as veias do pênis dele não colabam, a gente tá com probleminha. Se ele não responder com drogas injetáveis, talvez ele tenha que ir para uma prótese peniana, tá? Então, puxa, teu caso é um caso que é um caso mais enrolado, viu, meu amigo? E merece um acompanhamento com um profissional de medicina sexual. Sem dúvida, não dá para ficar fazendo coisas da cabeça, hein? Cuidado, hein? Assim, vamos então para a próxima pergunta. Do vídeo de ferimentos recorrentes no pênis após o sexo, né? Então, e aqui, na verdade, a pergunta não tem muita relação, né, com o vídeo, né? Mas vamos lá. Doutor, alguns anos atrás levantei um peso e senti uma dor no testículo direito. Dias depois, notei que tinha um certo volume junto ao testículo e ficou muito dolorido e até hoje sinto dores de vez em quando. Nunca fui ao médico. Ei, meu amigo, tá bom. O que o senhor tem a dizer para eu fazer, né? Poxa, primeira dica, olha, essa dica parece óbvia, mas é brilhante. Vá ao médico. Puxa vida, você tem um problema no seu corpo, um problema no seu testículo, na sua virilha e tal, e você quer uma resposta simples assim num comentário de YouTube, né? Meio difícil. Você vai acabar tendo que ir ao médico, combinado? Não vai ter outra saída. Até mesmo porque o seu problema ele pode ser elucidado através do exame físico. Isso, o médico especialista, aí no teu caso eu vou indicar 2 especialistas, né? Que pode ser o urologista ou o cirurgião geral. Por que o cirurgião geral? Porque você me descreveu aí uma história que seria um pouquinho condizente com o diagnóstico hérnia inguinal, tá? O urologista pode fazer o diagnóstico, certamente e tal, mas o especialista nesse assunto é o cirurgião geral, tá legal? Mas se for algo relacionado ao testículo, claro que não dá para saber aqui só com o seu comentário, né? O urologista vai ter sua utilidade, sem sombra de dúvidas, né?
Mas assim, a grosso modo, né? Se você tem um abaulamento grande ali na região da virilha, região do escroto, quando faz força ou quando está em pé, e esse abaulamento ele melhora, some ou regride na posição deitada, ele é muito sugestivo de hernia inguinal. Se essa sua dorzinha que acompanha o inchaço, ela acontece quando faz um esforço ou na posição em pé, e ela some, desaparece quando você relaxa o abdômen na posição deitada, sugestivo de hérnia inguinal novamente, tá legal? Se é uma dor que continua, fica ali o dia todo, deitado em pé, não importa como seja, o que aconteça, aí realmente podemos pensar um pouquinho mais de alguma coisa realmente no seu testículo, né? Ou no escroto, né? Lembrando que dentro do escroto ali nós temos várias estruturas, não só o testículo. Nós temos o epidídimo, temos vasos de sangue, nervos, vasos linfáticos, veias, enfim. Temos muitas coisas ali que podem causar dor, tá legal? Mas assim, procure o médico, não fuja. E a próxima pergunta agora então, já sobre vasectomia. Aqui, olha lá, o nosso colega, ele fala pra gente que ele fez vasectomia 7 dias. 7 dias, fresquinho, né? E ele quer saber se ele pode voltar a fazer musculação. Praticantes de musculação, olha aí. Bom, primeiro, meu amigo, meu camarada, se você foi operado por um médico, por um profissional, um especialista, teve todo o cuidado de ir ali, fazer os pontinhos, a ligadura, cuidou ali de você naquele momento tal, nada mais justo que você faça essa pergunta a essa pessoa. Ela é a pessoa certa para dizer se você deve ou não deve fazer qualquer coisa no pós-operatório. Eu não sou o médico que te operou, não sei detalhes, nem outras pessoas aqui na internet vão saber detalhes do seu caso em específico. Puxa, então pergunte para o médico que te operou, tá legal? Mas eu sei, não sei onde você fez a cirurgia, se foi pelo plano, se foi no SUS, e infelizmente eu sei que muitos médicos não deixam contato. Se for no SUS, então pior ainda, você só vai ter um retorno talvez sei lá quando, e você precisa tirar essa dúvida agora, é um problema, né? Então, aqui vai uma outra dica. Quando for ser operado, a escolha do médico ela é importante, né? Então, às vezes você vai pagar mais barato na cirurgia ou vai fazer num lugar que não está te dando tanta atenção e aí nessa hora você fica na mão, né? Então, poxa, eu precisava tirar uma dúvida, não tenho como falar com o médico. Tô com uma dor, puxa, e agora? Tem alguma coisa errada? Vou ter que ir no pronto-socorro passar por um outro médico, né? Infelizmente, essa é a vida, né? Mas se você tiver condições, puxa, escolha o médico, vá lá, remunere ele justamente, e ele vai te dar toda a assistência, vai te dar telefone para você ligar, vai te dar retornos precoces, vai estar em cima, vai estar lutando junto com você para resolver o seu problema, né? Voltando aqui para a pergunta, olha, eu normalmente, em meus pacientes aqui do consultório, que eu faço a vasectomia, em 7 dias eu já libero para as atividades físicas e relação sexual. Claro que atividades que vão ter contato com o saco ali, com o escroto, elas devem ser um pouco evitadas no começo ainda. Por exemplo, andar de bicicleta, andar de moto, andar a cavalo, ou esportes de contato, esportes de luta, futebol, né? Às vezes algum aparelho de musculação que pode pegar ali a região do saco, pode incomodar. Então, a partir de 7 dias, musculação, vai fazendo seu treininho, vai aumentando carga gradualmente, né? Sentindo que está indo bem, aí vai aos pouquinhos se soltando mais, tá legal?
vai devagar, ok? Bora para a próxima pergunta aqui do programa de hoje, 25 de junho. Os internautas estão aqui acompanhando a gente. Agora é uma pergunta de um vídeo muito especial para mim, que foi um vídeo que já fiz há alguns anos, né? Mas continua repercutindo aqui no canal, que é o vídeo que eu falo sobre a coceira no saco. Quem nunca teve, né? Aqui o nosso internauta coloca: tive um resultado surpreendente quando parei de usar sabão em pó para lavar todas as minhas roupas. Agora só uso sabão líquido de coco. Incrível! É isso mesmo. Olha só que interessante, como uma história do problema, uma história contadinha. Às vezes você vai ali, o médico vai respondendo. A medicina é uma ciência investigativa, né? Igual um policial investiga um crime e tal, nós, médicos, vamos atrás de pistas para chegar num diagnóstico, né? Tal. E aqui ele falou uma história que ficou muito marcante, né? Que é uma causa de coceira, alergia, né? E puxa, a gente nem imagina, a gente lava nossas roupas diariamente e começa a ter coceira, e a gente não sabe do que é. Puxa, às vezes é o sabão em pó. Olha só que barato, né? Então ele trocou o sabão que ele usava por um outro e o problema resolveu, né? Reação alérgica, né? Por simples, legal. Tirou a causa do problema sanado. Então, bacana. Ilustrou aí o nosso vídeo, ilustrou para outras pessoas que às vezes sofrem do mesmo problema, e aí ela pode resolver uma medida muito simples, né? Troca do sabão. Muito bom, gostei, hein? Obrigado por participar aqui do nosso canal. Próxima pergunta é do vídeo de ferimentos recorrentes no pênis após o sexo. E aqui nesse vídeo, só para resumir a história para você, internauta que não conhece esse vídeo, depois vai lá, assiste, é um vídeo bem legal, bem produzidinho, fiz com muito carinho. Mas ele, no final do vídeo, o paciente que tem esses ferimentos recorrentes, que eu dei de exemplo, ele tinha uma fimose, né? E aí a solução foi operar a fimose, ele ficou sem os ferimentos, sem as rachaduras. E aí esse colega, que esse internauta coloca que ele operou a fimose e não adiantou, ele continuou com ferimentos ou com vermelhidões, aqui ele não deixou muito claro, né? E ele colocou uma informação preciosíssima, que ele é diabético. Caramba, olha, diabetes, gente, talvez seja uma das doenças mais danadas, viu? Mais lazarentas, né, que existem, porque as pessoas elas vão sofrendo, né, devido aos hábitos de vida que tiveram, né, dieta, alimento, sedentarismo, obesidade, enfim. Claro que tem uma influência genética também para desenvolver o diabetes, mas enfim, aí depois que aparece o diagnóstico, a pessoa tem que fazer uma mudança drástica, né? Ela tem que aprender a comer direito, ela tem que aprender que ela precisa se exercitar todos os dias, ela precisa entender que ela tem que estar no peso certo para a sua altura, tem que estar magrinho. Isso tudo vai fazer com que a glicemia, que é o açúcar no sangue, fique nos níveis normais, controlados. Claro, se já é diabético, vai ter que ter um remedinho ali, né, que o médico endocrinologista vai passar, mas é o seguinte, se você não tiver isso na sua cabeça, que mesmo sem sentir nada, tu tem que ter a sua glicemia sempre certinha ali, controlada. E qual é a glicemia certa, né? Em jejum, abaixo de 100. Após a alimentação, abaixo de 200. Tu tem que ter isso de meta para a sua vida, meta número 1 da sua vida. Aí, os problemas que vão acontecendo no diabético podem não acontecer em você, ou vão demorar muito mais anos para aparecer. E cara, diabético é só desgraça, né? Então, puxa, eu vou dar uma listinha aqui, ó: infarto,
derrame, insuficiência renal, os rins param de funcionar, tu vai precisar fazer hemodiálise, transplante, infecções urinárias, infecções no pênis, né? Sabia que o excesso de glicose ela é eliminado na urina. Aí a urina sai com glicose, urina docinha, fica um pouquinho no pênis, aí é um prato cheio, né? Para bactérias, fungos ficarem ali te irritando, incomodando, fora a dermatite causada pela própria urina no pênis, né? Bom, e aí tem gente que perde a perna, na infecção grave, amputações. Cara, diabetes é uma desgraça, quando as complicações chegam é triste. Então você que é diabético, está assistindo, cara, põe a cabeça no lugar. Tua meta número 1 para tua vida inteira, até o final, até você morrer, é esse danado desse controle glicêmico. Isso tem que ser obsessão, legal? Então é o seguinte, meu amigo aí do comentário, tirou a pele, né, para ficar exposto, para diminuir os problemas no pênis dele, né? Eu recomendo fortemente isso em todos os diabéticos, porque isso vai dar problema, tá, ao longo da vida. Então a primeira coisa que tu tem que falar pra gente, ou falar pro seu médico, ou pôr na cabeça é: a minha glicemia, ela tá controlada? Ela tá nesses níveis que eu falei aqui? Se não tiver, acaba a conversa aqui agora, tá? Então tu já sabe o problema que é. Cara, vai controlar a tua glicemia, que aí essas inflamações vão diminuir, vão melhorar, ok? Pô, não, minha glicemia tá redondinha, tá tudo certo. Ótimo, vamos ver o que está acontecendo. Existem hoje no mercado, é um remédio muito bom, usado amplamente no tratamento do diabetes, que ele faz com que a glicemia do sangue diminua, eliminando forçadamente o excesso na urina, tá? Então, a ação do remédio é melhorar o diabetes, fazendo que o excesso de glicose saia no xixi. Então, se tu usa esses remédios, um exemplo é o Forxiga, né? Tem outros nomes comerciais e tal, mas se usa esse remédio para diabetes que sai a glicose na urina, pode ser isso que esteja complicando aí essa tua irritação de repetição. Aí tu tem que conversar com o médico do diabetes se pode fazer uma mudança nesse remédio, trocar por um outro tipo, tá legal? Mas é claro, tu tem que ir no urologista, né? O urologista tem que ir ali examinar, ver essa vermelhidão, essa rachadura, se é só essas infecções por fungo que são comuns no diabético, ou se é outra doença. Às vezes tu tá com essa ferida aí, é outra coisa, né? Sei lá, às vezes tu fez sexo aí com alguém, pegou uma DST, enfim, tu precisa ir no médico. Combinado? Pergunta número 6 agora do programa de hoje. É um pupurri de perguntas aqui, ó. Trouxe 3 perguntinhas que eram meio do mesmo assunto, né? E eu acho que isso aqui também vai ajudar muitas pessoas, né, que querem saber sobre o assunto, que é a vasectomia. Então, vamos lá. A primeira pessoa, ela colocou aqui: se é normal ficar sangrando no primeiro dia? Sim, é muito comum, né? Puxa, cortou, deu ponto, vai ter sangramentos, né? É normal, né? Se isso está sendo abundante ou está sendo discreto, vai só analisando mesmo, né? Mais um pouquinho de sangue saindo no corte, tranquilo, comprima, e beleza, bola para frente. Agora, muito sangramento, tem que procurar o médico que te operou, tá? Segunda pergunta ali, ó: fiz a minha cirurgia no dia 9 de junho, não senti nenhuma dor até o presente momento. Então, cara, olha só que barato, né? Todo mundo morre de medo por causa da dor e tal. Olha aí que legal, um exemplo do internauta aí que compartilhou com a gente a experiência dele e ó, sentiu nada, que beleza. Claro, é uma exceção, né, gente? Assim, toda cirurgia é esperado um grau de dor, né? Claro, o médico deu remédio, analgésico, anti-inflamatórios, né, que vão aliviar a dor daquele rapaz do pós-operatório, mas, pô, sentiu, acontece, não fique chateado, não é que deu nada errado, é uma cirurgia, tá legal? Mas muitos pacientes realmente ficam muito bem, não sentem nada, ficam super de boa, né?
Muito obrigado por ter compartilhado aí a sua experiência. E aí a terceira pergunta aqui, ó, ele colocou aqui, ela, né, ó. Doutor, meu esposo vai fazer pelo SUS, porém não pediram exame nenhum, nem mesmo o urologista. É correto isso? Minha senhora, excelente pergunta, porque isso é a dúvida de muitas pessoas, né? Essa cirurgia é uma cirurgia de baixa complexidade, cirurgia que é feita em regime ambulatorial, sob anestesia local, baixo risco de complicações. Então, se o seu marido ele tem boa saúde, ele não precisa fazer nenhum exame. O médico só vai perguntar se ele já fez alguma cirurgia antes, ele vai falar que sim ou não, se já tomou ponto. Foi tudo bem quando você fez a sua cirurgia anteriormente? Ele vai falar sim, ótimo. Então a gente já tem um indício que provavelmente está tudo normal, né? Então vai fazer sem exames mesmo, não é necessário, tá legal? Manda ver. E vamos então agora para a próxima pergunta. É uma pergunta da caixinha lá do Instagram. Gente que gosta do Instagram e tal, entra lá no meu Instagram. Eu respondo caixinhas de perguntas sempre, eu trago algumas para aqui para o canal, porque eu acho algumas bem legais, né? Aqui ele coloca que tem torção testicular. Quando acontece o mesmo desvio, e ele deve ficar legal, imagino. Tem algum problema? Meu amigo, não, isso aí a gente chama, né, de torção recorrente, né? Aquele homem, aquele garoto, tal, que o testículo gira, começa a doer, ele mesmo dá aquela desgirada, ele pum, alivia, né? Lembrando que o nosso testículo, ele recebe suprimento arterial e a drenagem venosa, linfática, né, do cordão espermático. Então nós temos aqui o testículo, aqui o cordão espermático, né? Quando alguns homens têm um defeitinho da implantação desse cordão, o normal era que o cordão se implantasse assim, no sentido, né, de pé, né, no testículo, né? Ele vem até a cauda aqui do testículo. Mas alguns homens, esse cordão ele implanta no meio, aí o testículo fica meio de lado, assim, ó, meio de lado com o cordão aqui em cima, né? Tô tentando arrumar para a câmera para vocês, né? Tá? Aí o que acontece? A gente chama isso de testículo em badalo. Então, esse testículo em badalo favorece com que ele gire no próprio eixo, e aí esse cordão vai torcendo, adivinha só, interrompe o suprimento de sangue, né, do que vai para o testículo. Então começa a ficar um testículo isquêmico e dói pra dedéu. E é uma emergência, né? Então, cara, torceu o testículo, tá doendo e tal, pum, corre pro pronto-socorro para resolver isso. No caso, alguns homens, olha aí, que nem ele, deu uma ajeitada, desvirou ali o cordão, normalizou. Já pegou o jeito, faz isso toda hora, né? Ótimo. Mas se não conseguir, vá ao médico, porque se você não resolver essa torção, você perde seu testículo, o testículo morre, necrosa, né? Tá? Então, assim, o problema nenhum, mas isso vai ficar te importunando a vida toda, tu vai estar sempre num risco de, às vezes, torcer e tu não conseguir distorcer, e às vezes tu tá viajando, e às vezes, enfim, perrengue, né? Qual que é a minha recomendação para você? Marca um urologista, que o urologista vai fazer uma cirurgia chamada orquidopexia. O que é isso? Ele vai dar pontinhos no testículo, prendendo ele na pele para que ele não gire mais, e isso é página virada na sua vida. Então faça isso e vá ser feliz, tá joia? E, bom, próxima pergunta aqui. Doutor, estou com suspeita de gonorreia. O que devo fazer? Mais uma pergunta da série, obviamente, vá ao médico, meu filho. Meu Deus do céu. Se tu tá imaginando que tá com gonorreia, tu deve estar com uma baita dor na uretra, deve estar saindo pus pela tua uretra, manchando a roupa. Tragédia, desgraça. Vai no médico, né? Pô, tu vai querer tomar uma pílula em casa sem saber direito o que é? Bom, enfim, vamos lá, sendo prático. Primeiro, gonorreia é uma doença infecciosa, transmissível,
pelo sexo, então tu pegou pelo sexo, não vem imaginando que, sentei na privada, não. Pegou, comeu alguém aí que estava com negócio, né? Enfim, tá? E a característica é um corrimento purulento abundante pela uretra, tá? Tem isso, provavelmente é gonorreia mesmo. No médico, tu vai receber um antibiótico adequado para isso, né? Tem alguns, geralmente é bem simples, é dose única e já cura o problema, né? Os principais são os injetáveis, né? A primeira escolha é a ceftriaxona, mas alguns médicos gostam de tratar com outros esquemas, aí é preferência do próprio médico. Tomou o antibiótico, o corrimento e a dor vão passando ao longo dos próximos dias e resolvido o problema. Você precisa avisar a parceira que você teve sexo, que ela está com problema. Muitas vezes na mulher o problema fica assintomático ou pouco sintomático, ela nem sabe que tem. E se você não avisar, ela vai ficar passando isso para outras pessoas, assim como passou para você. Então é importante que você avise ela para que ela vá e receba o antibiótico também, para ela não passar mais para as outras pessoas. O médico também, já que tu pegou uma doença sexualmente transmissível, o que ele vai fazer? Uma bateria de exames de sangue para testar outras doenças que você pode ter pegado aí transando, né? É muito comum, muito frequente que a pessoa pegue mais de uma doença sexualmente transmissível numa situação dessa. Então a gente tem que testar principalmente 4 doenças, que é sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C, tá? Todo mundo que cuida desse tipo de doença, chegou com uma DST, vai ter testagem dessas doenças, tá bom? Mas eu não sinto nada, é isso mesmo, não sente nada, tanto tem que saber se tu pegou ou não, para justamente não ficar passando para outras pessoas, né? E por final, né, poxa, espero que você tenha aprendido, usa camisinha, meu amigo, pô, ela é bonitinha, pô, mó gatinha, ela não tem nada, ó, tá aí, pronto, descobriu, tá? Assim como ela deu pra você sem camisinha, ela deu pra muitos outros, e é isso aí, a vida é essa. Se ela cedeu facilmente pra você, por que ela não faz isso com outras pessoas e tá passando doença pros outros? Então, usa a camisinha, combinado? Próxima pergunta aqui, a sildenafila pode ser tomada no lugar da tadalafila uso diário, já que são do mesmo grupo? Olha, vamos entender melhor essa pergunta, né? Então assim, se você usa a tadalafila uso diário, certo? Você está sempre sob efeito do remédio, certo? Tu quer trocar o uso diário de tadalafila pelo uso diário de sildenafila? Foi isso que eu entendi? Né? Se foi isso que eu entendi, o propósito é errado. Por quê? Porque a sildenafila ela tem uma meia-vida bem mais curta que a tadalafila. O que é meia-vida? É o tempo de ação desse remédio no teu organismo. Então, a ação da sildenafila dura 4 a 6 horas. Se você tomar todo dia a sildenafila de manhã, adivinha o que vai acontecer à noite quando você for ter sexo? Nada. Não vai ter ação de nenhum remédio para você, tá? Ao contrário da tadalafila. A tadalafila é usada diariamente e como a ação dela, a meia-vida dela é longa, cerca de 36 horas, você vai diariamente superpondo doses do remédio. Depois de alguns dias, essa dose já está no nível terapêutico no teu sangue constantemente, em todos os momentos do seu dia. E aí você vai ter sexo a hora que você quiser. Entendi. Então você está tendo sexo diariamente e você quer saber se pode usar a sildenafila do jeito certinho dela mesmo, sob demanda, 1 hora antes do sexo, mas só que todo dia porque está muito intensa a minha vida sexual. Sim, pode, né? Aí o único porém é o seguinte, que você vai ter que tomar 1 hora antes do sexo. Tu tem essa previsibilidade do seu sexo? Né? Daqui a 1 hora eu vou fazer sexo, então já tomo agora. Ok, perfeito. Não tenho, o sexo é meio na hora, nunca sei e tal. Aí então talvez a tadalafila de uso diário faça mais sentido para você, tá bom? E vamos aqui agora à nossa última pergunta do programa de hoje.
Doutor, meu pênis está torto para cima e dificulta a ejaculação, que se torna retrógrada. Existe solução? Rapaz, acho que houve alguma confusão aí, viu? Internauta que pôs essa pergunta na caixinha, né? Ejaculação retrógrada não acontece em homens só porque tem o pênis torto, tá legal? Ejaculação retrógrada acontece em duas situações principais, que são homens que operaram a próstata devido à hiperplasia, né? E então ali a região da próstata fica ressecada, fica aberto a bexiga, como o esperma ele sai por um buraquinho bem ali dentro da próstata, a tendência é que o esperma caia para a bexiga. Isso é ejaculação retrógrada, porque o buraquinho do xixi ali está aberto na hora da ejaculação, ele cai para dentro da bexiga. Isso normalmente em homens que têm a próstata íntegra, esse buraquinho está fechado na hora da ejaculação, o que faz o esperma ir para frente, né? Então seria isso. Outra situação são pessoas, né, que tiveram problemas neurológicos ali em nervos da coluna, que saem da coluna, principalmente cirurgias pélvicas, enfim, ou às vezes radioterapia, por algum câncer e tal, e aí lesou esses nervos, aí essa pessoa pode ter também ejaculação retrógrada, tá? Mas não é teu caso, tá? Teu caso é o seguinte: você tem uma doença chamada doença de Peyronie, que entorta o pênis gradualmente por a formação de uma placa fibrosa calcificada ali no pênis, que faz com que haja uma deformidade. Dependendo da deformidade, do grau de deformidade, quando você tem ereção, você pode estar tendo uma compressão da tua uretra, né? E faz com que quando você ejacule, o esperma barre ali nessa obstrução devido ao defeito no pênis, e aí na verdade o esperma não sai por uma obstrução uretral. Puxa, se for isso, claro, tem que avaliar, tem que ser feito um teste de ereção para avaliar realmente a tua deformidade, ver se realmente é isso que a gente está supondo, mas se for, aí a correção da curvatura com uma cirurgia é o que vai resolver provavelmente o seu problema, combinado? E é isso aí, tá? Legal, gostei, dividam mesmo as suas experiências com a gente, é um prazer enorme conversar com vocês e falar sobre esses assuntos aqui, e acompanhem eu lá no Instagram também, tá? Bom domingo a todos!